vocalista do Sigue Sigue Sputnik, que está aqui com a gente. E também para conversar conosco o Edson Lagos, que é empresário e que vai fazer a tradução simultânea aqui com a gente. Não falamos depressa. Não falamos, to speak slowly, okay? Sure. Let me say to the bone, São Paulo. Ok. Oh, Martin, Pleased to be here. O que você achou do Acti, esse som do Acti? What did you think of Wakti, the group you saw yesterday? Oh, I don't really like ethnic music. I'm interested in the way that they actually make their own instruments and play them, you know, it's something completely different, but it just sends me to sleep after a while. I don't think I could go and see them live, but actually listening to them on album format, sure, but Ele disse not que for me a live band. ele pessoalmente não é muito interessado em música étnica, porém ele gosta de ver coisas ao vivo e que ele gostaria de ouvir o disco deste grupo em vez de tê-los visto ontem. Que deu até um pouco de... Que deu um pouco de sono de até. sono para ele. Oh, Martin, the name Sigue Sigue Sputnik, it's sonoro, não é? Sigue Sigue Sputnik. Yeah, it's Russian. Translated, it means burn, burn satellite. And we got it from a paper called the Herald Tribune 6-7 years ago. And it was an underground cult movement, you know, with like drug racketeering and prostitution, you know. So someone presented us with the article about Zig Zig Sputnik, so we took the name and adopted the name from this Russian street gang. Certo, diz que o nome foi achado no Herald Tribune, que era um jornal bem underground, e é a respeito de pessoas muito loucas que usavam drogas, mas o nome quer dizer queima o satélite. Era um negócio muito revolucionário na Rússia, que era um país muito fechado há uns anos atrás. E alguém mostrou esse artigo para eles e eles tiraram o nome daí. Well, agora eu queria que falasse um pouco sobre o conceito musical do Sigue Sigue Sputnik. Quer dizer, porque eu vejo que existem elementos do rock da década de 50, década de 60, com utilização de uma tecnologia muito moderna. Como é que eles fazem essa fusão? He's asking about the music of Zig Zig Sputnik and how did you arrive at this fusion using music from the 50s, the 60s and utilizing very modern technology. To keep it short, we decided that we wanted to marry Elvis Presley to a computer. Para dizer simplesmente, eles decidiram casar o Elvis Presley com um computador. Agora, o que ele achou? Se para ele foi uma curiosidade, foi um motivo de espanto, ele saber que aqui no Brasil a gente teve uma vendagem de discos surpreendente, assim, grande, não é? Em relação à vendagem que normalmente eles têm. O que ele acha? Foi curioso? He's asking if you were surprised or if you have any feelings about the fact that the record sold so well in Brazil, probably a lot more than it sold in England. Was that a pleasant surprise? What made you feel? Yeah, it was a great surprise, but I think one of the reasons why also is because I don't think Brazil got the British press. We had a real, very bad backlash, you know, from the music critics in the UK, and that spread throughout Europe to the United States. You know, it completely snowballed, you know, from the release of the first album, and the hype got completely out of control, and it was like this monster which was uncontrollable that we couldn't stop, you know. And of course the British press, they build you up and then they knock you down, you know. So we spent 2 years recording the second album, Dress for Excess, and then we came out and we played live for the first time for 2 years, and the group had advanced so much. And one thing I want to make very clear is that when we go on stage, the band plays live. We do not use sequencers, drum machines or backing tapes, you know, which originally the press always insisted that we played along to backing tapes and that we mount on stage. And you can't create exciting rock and roll by pressing a button and having a backing tape playing while you're there. Bom, basicamente o que ele disse, que foi uma frase bem longa, mas o que ele disse é que sim, foi uma surpresa, mas é que a razão por ele achar que isso aconteceu no Brasil é que eles não tiveram a influência da imprensa inglesa, que é o tipo de imprensa que te põe num pedestal e depois te derruba, certo? Okay. E que isso se espalhou de uma forma muito má, não só pela Inglaterra, mas pela Europa e pelos Estados Unidos também, que começaram a dar uma imagem muito má para eles, certo? Então eles passaram 2 anos trabalhando no último disco, que se chama Dress for Excess, que saiu aqui no Brasil antes de sair lá na Inglaterra,
certo? E que é por causa disso que ele acha que aqui no Brasil vender também. Mas o que ele quer dizer é que lá na Inglaterra eles estavam dizendo que eles não tocam ao vivo e que é tudo gravado. E que isso não é verdade. O que acontece, na verdade, é que quando eles tocam ao vivo. Só que eles têm bastante tecnologia para suplementar e fazer todos os efeitos. Ok. Also, I find the Brazilian people, they're very warm and open. E o povo brasileiro também é muito quente e muito aberto, e isso ajuda. And coming to Brazil was like being in the Beatles. You know, so everyone was like going absolutely mad, and it's like been one big party since we've been here. Whereas in England and in Europe, the audiences are very cold, and they like stand back, and they don't like to enjoy themselves, you know. And that's what I really like about being in Brazil. The people are really beautiful, and they smile all the time, where they ritual they put. Então, basicamente, ele gosta demais do povo brasileiro, da receptividade do brasileiro, que ele se sente desde que ele chegou aqui, que ele está numa festa permanente, e está todo mundo se divertindo, e claro que ele também sabe que não é assim o tempo todo, mas que para ele foi assim como está no tempo dos Beatles, que tem uma energia nova, e por isso que ele acha que ele se relaciona bem com a música deles e o Brasil, porque eles gostam de se divertir como músicos. Bom, ele estava falando a respeito de imprensa e a gente está com um repórter nosso na Folha de São Paulo. Nós vamos conversar agora com os de Telemix aqui, olha. O Frederico Augusto da Consolação, ele é estudante, tem 14 anos. 14-year-old. Está perguntando se existe uma possibilidade de vocês fazerem um show ainda de novo esse ano aqui no Brasil. Are you likely to have another show this year here in Brazil? I think we're coming to do a full major tour in December. Nós estamos pensando em voltar para o Brasil e fazer uma turnê do Brasil inteiro em dezembro. Personally, I'd rather live here if someone could adopt me. Eu disse, eu pessoalmente, se me adotasse, eu até preferiria viver aqui até dezembro. Ok. O Antônio Silva, de Guarulhos, ele tem 15 anos. Ele está 15 years old. Está perguntando por que você fez uma música para Jayne Mansfield? Why have you made a song for Jayne Mansfield? Qual a ligação com ela? What's the connection with Jayne Mansfield? With Jayne Mansfield, first of all, when we had the shop in London, most of our clothes were based on Hollywood film actresses, especially with figures like Jayne Mansfield anyway. Okay, let me tell this. O que vocês não sabem, eu vou acrescentar uma coisinha, que antes de ele ser cantor, ele tinha uma loja... Ele era estilista. Ele era estilista, ele tinha uma loja de roupas, e muitas das roupas dele tinha a ver com Jayne Mansfield e Hollywood, certo? Explicar Jayne Mansfield, que é uma atriz de Hollywood. Muito estilo, privilegiado, exato, também, não é? Mas era tudo muito acentuado, e eles tiraram daí. As I could suppose, I could say the secret's out there. I've always wanted to be Jayne Mansfield. Ele disse que secretivamente ele sempre quis ser Jayne Mansfield. No, but she glamorizes sex, and she glamorizes, you know, that whole Star Trek. Porque ela representa aquele glamour do sexo, do superstar. And also, she had a very, very interesting life. E ela também teve uma vida muito interessante. Agora, eu queria perguntar a respeito do que está acontecendo hoje na Inglaterra, o que é veiculado pela mídia internacional que chega aqui e o que é que não aparece em termos de produção musical inglesa, que ele classificaria como sendo uma coisa interessante de se falar. Right, basically he wants to know what's happening in the English scene right now, if there's anything new that we are missing over here in terms of production, any interesting groups or actual musical appearances that Brazil hasn't heard about yet that you... No, I think with production-wise, I think it's still being manipulated by Stock Aitken and Waterman. Ele diz que em termos de produção tem 3 produtores na Inglaterra que estão manipulando tudo. O nome deles é Stock Aitken and Waterman, e praticamente tudo que eles tocam vende, mas não é nada que o Brasil deva estar sentindo falta não, porque não tem nada de produção de visual, é produção dentro do estúdio com muito efeito, pessoal. Acid House is still happening very much in most of the clubs. Acid House está acontecendo em muitos dos clubes, e agora está aparecendo aqui também. But generally, as the live bands, there's none personally that I would actually go and see. Em termos de música ao vivo, no momento não tem nada que eu pessoalmente esteja com muita vontade de ver. Ok. And I think that even now it's Prince, but he's an international star. Yeah. But he's never been to Brazil. Oh no. Well, I mean, he ought to come to Brazil. I don't know why he hasn't. Prince devia vir para o Brasil.
Foi um Já que foi a emocionou. colherinha do Edson mesmo. É, sim, mas eu sei que ele gosta do Prince, é que ele não pensou, mas o Prince também não é inglês, né? Você perguntou especificamente da E Inglaterra. também coisas que não aparecem aqui. O Certo, Prince, mas ele tá produção muito como do lá. Prince e o último show do Pink Floyd certamente valeria a pena, eu acho. Agora, eu queria saber quais são os projetos mais imediatos do Six Six Sputnik. What are the most immediate projects for Zig Zig Sputnik? We go back to London. In 2 weeks we tour, we go to Italy, we go to Spain, we go to Iceland, we go to Saudi Arabia and maybe the United States. After the tour is finished, we go into the studio and record the third album, which basically has already been written, so there won't be such a long gap in between the release of the third album and the second one. Like a Sputnik. Around the world. Sputnik in orbit. Basicamente, estamos voltando para a Inglaterra e em 2 semanas começamos uma turnê da Itália, Espanha, Iceland, Arábia Saudita e talvez os Estados Unidos. Depois vai diretamente para o estúdio para gravar o terceiro álbum que já está escrito, mas ainda não está gravado. E daí se preparar talvez para vir para o Brasil. Ótimo, legal. Thank you. Obrigado, it's a pleasure being here. Muito obrigado. Obrigado você também, Edson. Tchau. Grande força. Tchau. Bom, a gente vai para a fase comercial e volta já com... Botas Gaúchas.